Uma muito boa noite a todos. Nós vamos começar essa aula de hoje falando sobre a quarta aula da nossa revista, né? Ela vai ser uma aula diferente, a gente vai aqui fazer... A gente já fez isso umas duas vezes, né? E geralmente ela funciona bem, né? Se por um acaso a gente não conseguir fazer direito essa transmissão dessa aula, eu desde já peço desculpas, né? Assim que terminar essa aula online, eu já disponibilizo logo a gravação da aula de ontem em qualidade alta para que as pessoas possam buscar essa aula de maneira mais eficiente, né? Mas é importante que vocês participem desse espaço para que a gente possa interagir, né? Após a aula. Então, sem demorar muito, vamos primeiro fazer um momento de oração. Eu vou pedir a nossa irmã Margarete, você pode fazer a oração para a gente começar? Pode sim, só um minuto. Pois não. Pai, graças te damos ao Senhor por mais um dia que o Senhor permitiu que essa turma se reunisse, Senhor, neste horário em que o Senhor escolheu para que essa aula ocorresse. Obrigada a Deus pela minha participação, obrigada a Deus pela participação do Marco, que estamos aqui como novatos, Senhor, porque temos muito que aprender, discípulos mesmo, Deus, e prepare esses homens, Senhor, que o Senhor separou para que eles possam ministrar, nos ensinar tudo aquilo que precisamos ouvir. O Senhor é o dono dessa aula, Deus. Muito obrigada, porque estamos reunidos aqui. Te agradeço em nome de Jesus, amém. Amém. Bem, gente, então vamos começar. Estão bem? Vocês estão? Sim. Bom estar junto. Para aprender, a gente está estudando a relação do Antigo Testamento com o Novo, a utilidade do Novo Testamento, a gente entender essa dimensão, né, de como a gente encaixa o Antigo Testamento na mensagem da graça do Evangelho, do Novo Testamento. Isso é muito importante. Às vezes a gente vê o Novo Testamento como algo separado do Antigo e a gente acaba desprezando o Antigo. Isso é muito comum. No seminário a gente vê que o interesse pelo Novo Testamento é muito maior do que o Antigo. Até no meio acadêmico, pessoal, tem menos gente estudando o Antigo Testamento e há sempre essa questão tão importante nós olharmos para as questões relativas à continuidade e descontinuidade entre os testamentos. Já são 4. Para a continuidade a gente entende o que do Antigo Testamento continua no Novo, né, o que elementos deles continuam e quais elementos são descontinuados, o que é superado entre o Antigo e o Novo Testamento. Então nós temos muitas coisas aí para nós observar. O texto base da nossa lição é o texto de Gênesis 15, quando Abraão está falando com o Senhor e a relação interessante que a gente precisa manter em mente quando a gente vê a história de Abraão e da promessa é que Deus prometeu, deixou Abraão da sua terra, ele fala, sai da tua terra, para uma terra que eu vou te dizer qual vai ser. E aí o Senhor fala para Abraão, olha, eu vou te dar uma descendência, você vai ter filhos, e essa descendência vai ser tão grande como as estrelas do céu, como os grãos de areia do mar, você não vai conseguir contar a tua descendência. E você, através da sua descendência, muitas famílias, todas as famílias da terra vão ser abençoadas. Essa é a promessa que estava sobre Abraão, e a tensão que existe na história de Abraão é sempre que a promessa parece estar em risco. Então, ele vai para o Egito, o pessoal pega a esposa dele, aí ele volta, aí tem outro rei que pega a esposa, e aí ele vai ficando velho, e a esposa dele não tem filho, então fica naquela coisa, será que a promessa vai ser cumprida? Será que não vai? Essa é a tensão da história de Abraão. Essa é a história da tensão de Abraão. Gênesis 15, 1 a 6 diz assim: depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobre modo grande. Respondeu Abraão: Senhor Deus, é que me haverá de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer.
Ele está naquela fase ainda que ele tem aquele servo dele que é considerado, porque ele não tem filho, então esse meu servo aqui mais antigo especial, ele vai ser meu herdeiro, porque eu não tenho filho. Ele pergunta para Deus: poxa Deus, você prometeu que eu ia ter filho, mas não está rolando. Vai ser esse cara mesmo, é isso? Essa é a promessa que o Senhor tem para mim? Ele verso 3 diz: disse mais Abraão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será meu herdeiro. E aí o Senhor respondeu logo o Senhor dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que vocês podem, se é que pode. E lhe disse: será assim a sua posteridade. E ele criou o Senhor, isso lhe foi imputado para a justiça. A gente não precisa ter conhecimento astronômico para saber que estrelas do céu, grãos do mar, isso são quantidades difíceis de contar, né? É fora do que a gente consegue conceber. E o Senhor relembra a Abraão o tipo de promessa que ele tinha. Ele fala: você, aquilo que eu prometi, a minha aliança contigo, ela não volta atrás. Você não só vai ter um descendente para a sua família, mas vai ter tanta gente que a gente não vai conseguir contar. Você vai ser pai de uma multidão, talvez pai de uma multidão de pessoas que creem. E aí a nossa conclusão, explorando no final da aula, é que a gente é parte dessa descendência de Abraão. Abraão é o pai da nossa fé. Ele tem uma descendência incontável de filhos e filhas que partilham dessa herança, na qual ele é bênção, através da raiz dele vem uma bênção para todas as nações, todos os povos. Eu falei do arco da história de Abraão, a promessa de dependência e risco. É interessante que em Gênesis 12 a gente tem essa ideia de que as famílias seriam abençoadas, né? Que sempre havia uma pendência de uma bênção. Né? Da sua família virá uma bênção para todos os povos. Sempre existiu essa promessa. Lá antes de Moisés, antes da lei, antes do povo de Israel, já existia uma bênção sobre Abraão, a ideia de que essa bênção sobre ele ia alcançar muita gente. Todas as famílias da terra, todos os povos. É interessante que a gente não fala de nações, é engraçado, não se fala de nações nessa época porque você não tem essa ideia tão formativa. Isso é coisa moderna, né? Os estados nacionais são do século XVIII. Antes disso a gente não fala de nação no sentido moderno. Mas essa ideia de que os povos, as famílias, você encontraria a bênção a partir disso, a sua família vai ser abençoada. Em Abraão já existia desde Gênesis no começo. Quando Abraão foi chamado, já existia essa promessa. E nesse sentido, tudo isso aponta para o Novo Testamento, no que se realiza no Novo. Por isso que Agostinho diz que o Novo Testamento está escondido no Antigo. A gente encontra indícios e imagens, coisas que apontam para o Novo Testamento no Antigo, e o Antigo é desvendado no Novo. A gente consegue entender coisas difíceis de entender no Antigo Testamento a partir do que é revelado em Jesus Cristo no Novo Testamento. Então a gente trabalha essa ideia dessa relação, da continuidade entre os dois testamentos. Nós temos algumas linhas teológicas que não entendem muito dessa continuidade. A gente vê o pessoal que é mais dispensacionalista, o pessoal batista mesmo, mais pentecostal, o pessoal não vê muito essa continuidade. O pessoal, quando o pessoal ouve de nova aliança, eles entendem de uma nova aliança do zero, com base em nada, no sentido que há uma ruptura muito grande. A gente não entende dessa forma, a gente entende que a nova aliança é a que nos insere no povo de Deus. Essa é a nova aliança. Então a gente não entende por essa descontinuidade tão grande, essa ruptura tão grande entre os testamentos. A gente entende que a igreja é o povo, é o Israel de Deus, ampliado, no qual os gentios, que somos nós no caso, são inseridos. Então essa ideia de continuidade nos alcança. Então a gente não vê essas oposições entre o Antigo e o Novo, são muito comuns, que falam que o Antigo Testamento era a salvação pelas obras, era a época da obra, e agora é a graça, a gente vive na aliança da graça. A gente não entende dessa forma. A gente vê graça no Antigo Testamento e a gente vê leis que precisam ser cumpridas no Novo. Mas a gente vai desenvolver melhor esses pontos. Vamos desenvolver isso melhor. E essa continuidade ela não é mencionada só na coisa moderna, não é coisa que vem da reforma ou coisa moderna. Ela acontece desde o começo. Na patrística, que chamam são os pais da igreja, são aqueles pensadores até o século II, III, nós temos muitos exemplos de continuidade. A lição separa um que é o Justino Mártir, como o próprio nome diz, ele foi martirizado. Ele tem o diálogo com Tifão,
ele diz que os cristãos foram incluídos entre aqueles que foram prometidos a Abraão como sua descendência. Desde o começo existe essa ideia. Desde a igreja primitiva não, desde a igreja bem antiga, existia essa ideia de que os cristãos são incluídos nessa herança, né? A gente lê Paulo, a gente lê Hebreus, a gente entende que a gente é incluído, a gente recebe, a gente é tornado filho para receber a herança, a mesma herança de filiação, aí o mesmo galardão, a mesma relação com Deus que o povo antigo, o povo de Israel recebia. Então a gente é incluído, essa ideia de continuidade está presente desde o começo, né? Desde o começo. E aí Justino Marte discutindo com os romanos, expondo a fé para os romanos, explicando o que significa ser cristão, qual a diferença com os judeus. Ele já falava, a gente foi incluído, a ideia é que o povo gentil é incluído nesse benefício do judeu. E nós temos aí Calvino, tem que citar Calvino, né? Nas Institutos ele diz que os pactos de todos os ancestrais em nada diferem em substância e na própria realidade, o qual, em última instância, é um e o mesmo, varia, no entanto, a forma de dispensação. É interessante porque o Calvino ele tem uma visão que é muito profunda, que a gente acha que as coisas do Antigo Testamento representavam coisas que elas não querem representar. Então, eu vou explicar. A gente começa a olhar para o sistema sacrificial e achar que havia um encontro de perdão e remissão de pecados ali. A gente achava que era o sangue daquele cordeiro que remia o pecado. A gente às vezes tem essa ilusão. Só que quando a gente olha para Hebreus, a gente consegue entender que esse sacrifício ele apontava o sacrifício de confiança para o sacrifício verdadeiro de Cristo. Não era pela graça que Deus não dava juízo para o povo de Israel, ele o perdoava, ele guardava a sua ira para colocar sobre Jesus no momento adequado. A ideia é que nunca foi o cordeiro, sendo o cordeiro, sempre houve graça. Tanto que o cordeiro é uma criatura inocente, que não tinha pecado, tinha que ser puro, limpo, etc. Justamente por isso que ele era colocado num lugar, e aí você vê que desde o Antigo Testamento, era pela graça que o povo tinha condição de se relacionar com Deus. Já havia graça, sempre era o inocente morrendo, sempre foi o inocente morrendo. Sempre foi outra pessoa pagando pelos pecados. Essa imagem já estava lá. Então assim, essa forma de dispensação, como isso era ensinado para o povo, sempre existiu. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é desconstruir essa ideia de separação muito forte entre o Antigo e o Novo Testamento. A gente começa a olhar para o Antigo Testamento de outra forma quando a gente começa a encontrar a graça lá. A graça que é revelada em Jesus Cristo no Novo Testamento. Então a gente vê os luzeiros apontando, os holofotes apontando para outro lugar, né? E a gente vai falar de que tipos de continuidade são essas. Vou dar exemplos mais finos, né? Primeiro a gente fala de continuidade soterológica. O texto está desconfigurado, Pedro. Continuidade soterológica. Soterologia é salvação. Então assim, quando a gente fala de salvação... Só para interromper, alguém está precisando de revista? Alguém ainda não tem? Não? Então a gente tem. Quando a gente tem presença? Pode continuar. Tá? Como ele está falando de continuidade de salvação, é a ideia de que as pessoas no Antigo Testamento, aqueles que existiam antes de Jesus, eles eram salvos da mesma forma do que hoje. É comum no meio evangélico você ter essa ideia de que o pessoal era salvo de outra forma, havia outros modos de salvação. Que a salvação, como se o povo judeu fosse salvo pela obediência à lei. Como se eles fossem salvos por observância dos modos de manutenção da aliança. Se a gente obedecer à lei, se a gente cumprir o jeito, a gente vai ser salvo. É muito comum a gente ouvir esse tipo de percepção, mas não é o que a gente tem. A gente consegue perceber como a salvação que era oferecida lá é a mesma que é oferecida hoje. A salvação, tanto no Antigo quanto no Novo, é pela graça. E a gente pode, a lição não aborda tanto essas ideias, mas a gente consegue ver, por exemplo, ver o Decálogo, os 10 mandamentos. Como é que ele começa? Eu sou o teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da terra da servidão. Então, façam isso. Eu escolhi vocês, eu salvei vocês, e agora vocês vão viver do jeito que eu vou ensinar. É exatamente como ele faz hoje. Eu escolho vocês, eu salvo vocês, agora vocês vão viver do jeito que eu quero que vocês vivam. A dinâmica é a mesma.
A salvação é a mesma lógica de salvação que existia no povo de Israel e existe hoje com a igreja. A gente é escolhido da mesma forma, a gente é salvo, não porque a gente merece, não porque a gente cumpre, mas a gente é salvo para viver do jeito que Deus deseja. Isso já existia em Israel, isso existe para a gente hoje. A salvação sempre é pela graça. É sempre pela graça. É sempre pela graça. Né? Tanto no Antigo quanto no Novo. Paulo fala isso em Romanos, né? Ele fala que ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida, mas é o que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé é atribuída como justiça. Isso não é exatamente o que a gente acabou de ler sobre Abraão? Aquele que creu nas promessas de Deus, falou, ó, eu vou te dar isso, a sua descendência vai abençoar. Isso que você está vivendo hoje não é em vão, não tirei da sua terra à toa. Essas adversidades, a dificuldade, essas adversidades que você vive e essa situação de tensão que se estabelece sobre o que foi dito, não é insegurança, isso é certeza e isso vai se cumprir. É interessante a gente perceber a relação de Deus com as promessas sobre o povo, né? Sobre a confiança, não é realmente sobre as promessas. Deus não está falando, você tem que crer que você vai ter muitos filhos, não é sobre isso. É o seguinte, eu falei alguma coisa, eu vou cumprir, você tem que confiar em mim. Você tem que confiar. Isso se manifesta na história de Israel, a falta de confiança no que Deus tinha prometido. Deus falou, eu vou fazer tal coisa, você tem que seguir tal rumo, você tem que confiar em mim. E aí a gente pode ficar aqui dando meu exemplo. Quando o povo chega na beira da terra de Canaã, manda os espias, a galera olha e fala, impossível Deus dar essa terra pra gente, você não viu a galera lá. Eles não creram. Foi só Josué e Caleb. Aí você entende a dinâmica. Por que o povo não confiava em Deus? A gente vê o povo de Israel durante toda a história. Os reis não confiavam no povo. O que eles faziam? Não, vamos fazer aliança com o Egito. Vamos fazer aliança com a Síria. Vamos fazer aliança com todo mundo para a gente se defender da Síria. A gente tem que fazer nossas coligações. Aí o salmista fala, vamos confiar em carros e cavalos, carros de guerra. É isso que ele está falando. Mas eu confio no Senhor. A ideia de confiança em Deus e depositar nele expectativa, depositar nele a fé, é isso que fundamenta a salvação pela graça. É a plena confiança que Deus vai prover os meios necessários para a salvação do jeito que for, independente das circunstâncias que se demonstram à nossa volta. Isso sempre foi o cerne do que é ser salvo. A fé é atribuída como justiça. A fé é a plena convicção daquilo que se espera, daquilo que se confia. Engraçado que em Hebreus, a nossa tradução, a gente tem que ler tem que estudar, porque o negócio é denso. A fé não é uma ideia baseada em nada, ela é uma plena convicção, ela é uma certeza que leva à ação. Quem confia age de acordo com o que confia. E quem confia e age de acordo com o que confia, isso é atribuído como justiça. E a justiça no Antigo Testamento é o tzedek, ela é a correta relação na aliança. Se você quer se apresentar justo diante de Deus, estar em relação correta junto com Ele, você precisa ser justo diante do Senhor. A gente só pode ser justo diante de Deus e estabelecer uma relação correta com Ele pela fé. A gente não tem meios de prover essa justiça. Sempre foi pela fé que a gente tem relações corretas com Deus. É pela fé que a gente recebe a salvação em Jesus Cristo e a gente se apresenta justo diante do Pai. Essa perspectiva é a mesma do Antigo e do Novo Testamento. E aí Paulo fala muito disso, né? Não é o que trabalha, não é o que faz. Na história de Abraão isso é muito evidente. Sai da tua terra, ele não fez nada. Sai da tua terra, eu vou te dizer onde você vai. E a obrigação, o trabalho de Abraão era simplesmente querer ir. E a ideia de quem trabalha, quem faz, aquilo que recebe, isso não é graça, isso não é favor, isso é pagamento, acerto de contas. E quantas vezes a gente quer acertar nossas contas com Deus, né? A gente quer fazer por merecer, ou a gente quer fazer para merecer algo que a gente quer. A gente tem a ideia absurda de querer acertar as contas com Deus. E essa é uma ideia muito complicada. O texto continua, né? A promessa de Abraão foi cumprida pela graça e não pelas obras, a gente consegue ver. E não só Paulo fala disso, né? Hebreus 11 fala disso, né? Dentro do rol daqueles heróis da fé que ele vai... Pode falar. É
é interessante a gente estar falando sobre isso, porque eu acho que mesmo na época assim, áurea do Antigo Testamento, quer dizer, na época que o povo estava constituído como uma nação na terra prometida, poderia ficar confusa a leitura do Antigo Testamento no que diz respeito ao pertencimento, porque a gente, assim, olhando rapidamente, vai dizer o que associa o povo de Deus a ele é a circuncisão e a obediência à lei. No entanto, o rito de adoração, o exercício do sacerdócio, ele demonstra, de fato, a graça de Deus já presente ali, né? A gente vai falar da circuncisão e toda essa ideia. Em algum momento, justamente, é aquela coisa, isso é natureza humana, a gente tende às vezes a querer bater demais no povo de Israel. Porque a gente não se vê fazendo as mesmas coisas, o que é uma ilusão, a gente faz as mesmas coisas. A gente muitas vezes, sendo alcançado por Deus, a gente começa a se portar igual ao povo de Israel. A gente se reveste de moralidade, né, de moral ilibada para poder apontar o dedo, começa a julgar e começa a se ver, esquecer que a gente foi encontrado pela graça, que a gente foi remido independente do que a gente fez, e a gente olha para o outro como se ele tivesse que fazer coisas para ser assim por Deus. Essa lógica, esse entendimento, é muito fácil de você sair do centro do Evangelho e ver para outras coisas. E começar a pensar em obras, seja nas nossas relações, seja na nossa própria relação com Deus. O povo de Israel simplesmente repetiu um erro que a gente repete hoje, não é nada muito diferente. Eles começaram a confiar na circuncisão, na obediência da lei, em toda uma construção logística farisaica sobre como a gente deve obedecer a lei direito. E a gente faz isso hoje. Você só é crente se você vota fulano, a gente fala direto, né? Só se votar em fulano, só se você for assim, só se você fizer de tal jeito. A gente adora estabelecer as regras, fazer igual os fariseus. Isso é basicamente farisaísmo. É fácil a gente parar de olhar para a palavra e criar coisas em cima, que tem que ser cumpridas, que são as obras, né? Os fariseus tinham as obras deles, nós temos as nossas. E a gente, assim como os judeus deviam ter feito, a gente tem que se despedir disso, sempre estar voltando para a graça do Evangelho, para a gente ser renovado e ser relembrado como a gente foi alcançado. Hebreus 11 fala disso também. Né? O Abraão é um dos maiores entre aqueles que teve fé, né? Um dos pais da fé. E a gente entende que essa salvação, a salvação que foi dada para ele, é a mesma. A salvação que é oferecida a Abraão, a Israel, a Davi e todos os outros personagens é a mesma que nos é oferecida nos dias de hoje. E aí a diferença é que dá spoiler depois. E a diferença principal é que aquilo que era transitório e provisório numa foi cumprido na outra. Essa ideia de transitoriedade está permeando Hebreus. A gente lê. Hebreus fala do sacerdote, do maior sumo sacerdote, tendo pois Jesus Cristo como grande, como maior sumo sacerdote, que subiu aos céus. Mantenhamos, portanto, firmes a nossa confissão, né? Tendo Jesus Cristo dessa forma como nosso sacerdote, a gente se achega confiadamente ao trono da graça, a fim de encontrar graça e perdão no momento oportuno. Essa ideia de que em Jesus Cristo a gente tem um sacerdote definitivo, a gente tem um sacrifício, um cordeiro definitivo, a gente tem revelação definitiva de quem Deus é em Jesus Cristo, de maneira permanente e não transitória, em contrário do que acontece no Antigo Testamento. Essa ideia de que a gente olha para o Antigo como coisas que vão se cumprir e se revelar, coisas são transitórias. Então, assim, a circuncisão era algo transitório, o sistema ritual ali era algo transitório, a gente vai falar detalhadamente disso. Mas a ideia é que o sacrifício no Antigo Testamento ele apontava para uma resolução permanente. O sacrifício, por exemplo, no Antigo Testamento tinha que ser repetido, tinha que ser refeito. Então, anualmente, no dia da expiação, você tinha todo um ritual para cumprir em nome do povo. Além das coisas normais ali, você ter ofertas normais que aconteciam ciclicamente, que também já mostra como aquilo é insuficiente, você tem que fazer direto, porque não é suficiente. E aí, chegava uma vez por ano, você tinha que oferecer um sacrifício perfeito, um sacrifício para expiar o povo inteiro, para o povo poder se relacionar direto com Deus. Era isso. E aí o que é? A carta aos Hebreus diz: o sacrifício perfeito foi oferecido, é irrepetível, não precisa ser reparado, aperfeiçoado, ele é suficiente
suficiente, abrangente, ele é eternamente eficaz e ele foi oferecido já. Então essas coisas secundárias que a gente acha que a gente tem que refazer para restabelecer nossa relação com Deus são um equívoco. Então as coisas que a gente acha que a gente faz, meu Deus, eu estou em pecado, eu não posso orar. Fala, meu irmão, quando você peca é que você tem que orar. Eu nunca consigo, isso não é uma crítica, a gente faz essa crítica no seminário, então eu não estou começando a heresia. Mas é normal a gente ver dentro das penas o afastamento da comunhão. Vamos afastar não na ceia, você fica. Ceia não é meio de graça. Não é examine-se o homem a si mesmo e participe da ceia. Não é examine-se, e se você estiver limpo, se você se achar digno. Isso é totalmente anti-paulino, né? Se você se achar digno, você também aceita. Se você não se achar, a gente rapidamente se apega ao farisaísmo na hora da ceia. A gente acha que a gente está puro. A diferença é, ou às vezes a gente só tem mais ou menos consciência da nossa impureza quando toma ceia. Para se a gente está mais ou menos puro. A gente só sabe se está ou não puro. Porque às vezes o pecado nos confronta e é justamente por isso que a gente tem que tomar. E perceber que a gente precisa mudar de conduta. Mas não é a nossa conduta que nos permite tomar ceia, nem participar, nem discernir o corpo. Não é isso que faz. Então a gente precisa ter essa ideia. As obras, elas começam a se manifestar internamente no nosso coração nessa hora. É fácil perceber quando a gente dá uns exemplos mais tangíveis, né? Então aqui eu separei mais umas ideiazinhas, né? Que esse sacrifício perfeito já foi feito, né? Que os sacrifícios anteriores são obsoletos e o povo de Deus não se restringe mais ao povo de Israel. Ou seja, o sacrifício perfeito já foi feito e o povo já não é só mais Israel, o povo foi ampliado. Porque a promessa de Abraão era o quê? Através da sua descendência serão abençoados todas as famílias da terra. Quando a gente fala de todas, é todas. Todos os povos, tribos, raças e nações dos 4 cantos do mundo. Em vários tempos e épocas, em várias constituições culturais. O chamado de Abraão para abençoar a humanidade não estava restrito a só um povo étnico de um determinado lugar, de um determinado período histórico, e como se isso tivesse acabado, como se hoje a gente tivesse que achar que o povo de Israel é o povo escolhido de Deus. E tem gente que está achando que Jerusalém vão reconstruir o templo, as coisas vão acontecer. Que existe uma promessa para eles e uma promessa para a gente. Esse é um negócio muito complicado. Deus tem alguma coisa para resolver com Israel. Eu não sei, cara. Ele já resolveu. Já está tudo meio que explicado. Vai resolver o que ainda? Entendeu? Esse a gente falou de Apocalipse. A igreja é o povo de Deus. É o Israel de Deus. O povo de Israel não tem nenhum privilégio de relação. E Paulo fala isso explicitamente. O povo de Israel não tem nenhuma vantagem em relação aos gentios que são alcançados e remidos pelo sangue de Jesus. Não existe diferença. Não existe mais judeu, nem grego, nem gentio. Paulo fala aí, a gente precisa desenhar para que o pessoal não entende, né? Mas fala, não tem judeu, mas gentio. Eles não têm benefício. Tanto não tem benefício que a gente não tem que ser circuncidado, não tem que obedecer um monte de coisas da lei. Não precisa. Porque eles não têm mais benefício nenhum, não existe diferença, não existe mais essa separação. Há uma continuidade do povo de Deus. A gente não pode ver como coisas separadas, né? Então a gente tem essa ideia. Nós não somos chamados, por exemplo, outra coisa que se manifesta de maneira prática. A gente não é chamado para fazer uma teocracia no mundo. A gente não pode olhar para o Antigo Testamento, ver como o povo de Israel organizava o seu estado e achar que a igreja tem que ter a pachorra de querer fazer isso aqui. Porque quem vai fazer isso na terra é o Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, quando descer do céu. A gente estudou isso no Apocalipse. Quando ele criar a Nova Jerusalém. O estado governado por Jesus Cristo vai ser a Nova Jerusalém. Isso é um equívoco terrível. Essas separações levam a essas coisas. Esses pensamentos políticos equivocados, essas visões teológicas estranhas. Porque não, o reino de Deus na terra, a nação cujo Deus é o Senhor, é a igreja. Não é o Estado brasileiro, o Estado americano. A galera está transferindo para o Brasil o que tem de pior, porque os americanos achavam que eles eram a nação eleita por Deus. Eu já ouvi gente, amigos meus falando que não, mas os Estados Unidos não é a nação eleita por Deus. Eu falei, meu irmão, que Bíblia você está lendo, velho? De onde vocês tiram essas ideias de que os Estados Unidos era a nação? Eu fico, meu irmão. Enfim, a galera acha que o destino manifesto
dos puritanos quando foram conquistar a América. Isso tem alguma coisa a ver com... Não, tem a ver com o bom juízo, com o zelo da galera pela palavra, com o ímpeto de desbravar. E a galera cometeu um monte de equívocos no meio dessa história também. Então, assim, a gente olha para essas coisas, retém o que é bom, né? Joga a água da bacia, mas não joga o bebê. Mas não dá para abraçar todas essas coisas e achar que o Brasil também... Isso é um equívoco. A gente sabe que não, quem vai governar, quem tem governo sobre todas as coisas, a gente estudou isso em Apocalipse, quem é o Senhor sobre todas as nações é Jesus Cristo, e Ele vai trazer o seu governo, e a gente sabe que todos os governos desse mundo são babilônicos e um dia eles vão ser derrubados. Isso está em Apocalipse. Não tem um governo bom que vai permanecer diante do governo do Cordeiro. Então a gente se ilude quando a gente acha que os governos aqui vão ser bons. A gente tem que olhar para todos eles e apontar o dedo. Vai trocando o governo e está apontando. Porque o nosso referencial é diferente. Nosso referencial dificilmente vai aprovar um governo de 100%. A gente vai ter sempre 1 milhão de observações para fazer. A gente não pode se evadir dessa perspectiva. Então, se a gente tem essa continuidade da salvação, a salvação do Antigo, a mesma do Novo, nós temos também uma continuidade ética. Essa é outra coisa também que o pessoal dá uma sambada aí na parada. A gente tem, por um lado, o pessoal querendo observar tudo do Antigo Testamento. Aí sabe, vamos guardar o sábado. Vamos começar a trazer aquela ritualística judaica para dentro do culto. O cara se vestir de sacerdote do Antigo Testamento, botar arca. É legal, mas não. Isso era símbolo do passado, isso ficou para trás. A Arca da Aliança ficou para trás, porque a gente olha para a cruz. A Arca da Aliança, vou falar um negócio sério, a Arca da Aliança é menor do que a cruz do Calvário. Tudo que está lá tem melhor em Jesus Cristo. A lei que é escrita nos corações pelo Espírito Santo é maior do que a lei que Moisés deu. O cajado, a fonte da revelação, a fonte de vida que havia com o cajado, teoricamente ele brotou, você tem essas ideias, tudo que estava lá, o maná, o pão da vida, tudo isso aponta para Jesus. Ele é o pão da vida, Ele é a fonte de vida, Ele é a videira verdadeira, tudo isso se resolve em Jesus. Nessas horas a gente tem que perceber que assim, o que está no Antigo Testamento a gente tem que saber o que continua e o que fica para trás. Então, se por um lado a gente tem a galera que quer observar tudo do Antigo Testamento, aí traz aquelas coisas do vamos trazer um shofar, é bonito, é legal. Mas quando a galera começa a dar um valor a mais do que uma curiosidade instrutiva, algo bonito, a galera começa a transformar em algo teológico, por exemplo, shofar. Me amarra, a gente pegou essa época desde que a galera se amarrava, vamos tocar o shofar, eu acho maneiro, Fernandinho, bota lá, eu acho legal, acho jóia. Mas a gente tem que saber o lugar dessas coisas, no nosso coração, na nossa percepção religiosa, de quem Deus é, e o que Ele revelou ao longo da história. A gente tem essa percepção que a revelação é progressiva, né? O que tinha no Antigo Testamento ele vai desenvolvendo. Então você olha para Gênesis, em Adão e Eva, o próprio Deus fala para Eva que o seu descendente vai pisar na cabeça da serpente. Vai ter a derrota sobre o inimigo, sobre o pecado, sobre Satanás, tudo isso vai se terminar. Começa ali. Isso vai sendo desdobrado. Em Abraão, eu vou abençoar todas as famílias. Como é que vai ser isso? Em Davi, vou estabelecer um reino que não vai ter fim. Eu vou reinar sobre a terra e isso não vai acabar. As coisas vão se desdobrando. A Isaías começa a falar, vem aí aquele, o servo sofredor, aquele que vai conquistar pelo seu sofrimento, pela sua morte. Vem aí outras coisas. E essa revelação vai se desdobrando. Até chegar João Batista e fala, aquele que vem depois de mim, eu sou digno de desatar as sandálias dos pés. Daí a revelação plena se dá em Jesus Cristo. E depois o Novo Testamento e a patrística, a gente tentando entender toda a dimensão e o impacto disso para a nossa existência, para a nossa vivência como cristãos. Então a ideia de que começou e foi sendo desdobrado, e há uma continuidade desde o começo, isso também envolve em como a gente vai aplicar os mandamentos de Deus. Eu vou logo para a materialidade para a gente não ficar nesse monte de detalhes, né? Então assim, se por um lado a gente tem essa galera que quer observar a lei judaica por um todo, né? Vamos obedecer o sábado, vamos viver como judeus, vamos fazer não sei o que lá. Por outro lado, você tem um pessoal que fala, a lei foi abolida. Aí pega o versículo de Paulo, a lei foi abolida, então a gente não precisa obedecer nada. Galera, que difícil achar um equilíbrio, né? Ou a galera quer guardar o sábado,
começar a viver de um jeito, né, quase um judeu. E por outro lado, você tem um pessoal que, então, cara, pode tudo, porque ele está salvo pela graça. A gente acha que aquela coisa de Romanos, desenvolvimento de Romanos 4, 6, 8, quando ele está falando sobre, então, por acaso, a gente não vai esquecer ali, vai deixar isso para lá, vai viver de qualquer forma, não. Paulo já está rebatendo isso lá. Porque esse já era um problema lá, né? Você fala para o cara, não é pela lei que você é salvo, você não precisa observar a lei para ser salvo. O cara fala, então eu vou fazer o que eu quiser. Essa é a percepção que a gente fica tentando orbitar. Você tem um pessoal que é muito antinomista, que a gente chama, é contra a lei em geral. Não é contra você falar sobre o pecado, o que pode ou não fazer, porque tudo é pela graça, tudo é aquela coisa da hipergraça. A gente ouve bastante, só a graça, só a graça, só a graça. Não existe o pecado, é a remissão, a salvação e a santificação que vem depois disso. Só existe a graça, então está tudo certo, porque Deus no final vai perdoar. Então a gente tem que saber equilibrar isso. Para a gente poder ver sobre o significado da abolição da lei. Paulo fala que não reine, portanto... É engraçado que ele fala aqui no final, né, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, se da graça. Pessoal, eu estou debaixo da graça, então posso fazer o que eu quiser. Só que o cara não leu, eu botei um trechinho, porque 2 versículos antes o Paulo fala contra isso. Né? Ele fala, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado. Ou seja, não viva pecando. Não viva pecando. Mas por outro lado, né, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Ou seja, não vivam de maneira pecaminosa, obedeçam à vontade de Deus, vivam de maneira santa e pura. Não estão pecando. Aí fala, porque vocês, o pecado não tem domínio mais sobre vocês. Vocês foram libertados do pecado. A força para viver fugindo do pecado, lutando contra o pecado, é dada pelo Espírito Santo quando nós somos alcançados em Jesus. A gente não consegue dizer não para si mesmo como cristão se não for pelo auxílio do Espírito Santo e para a atuação dele na nossa vida. Então a gente é liberto. A gente fala que Jesus liberta, não é libertar de encosto. Jesus liberta do poder do pecado que prende o nosso coração. A gente estava preso, morto, são algemas, laços de morte, como Jesus sabe, esse laços de morte me aprisionam. Isso é o pecado para quem não é salvo. A pessoa está presa e não vai conseguir se libertar sozinha, não existe essa chance. E Paulo fala, vocês estão libertos do pecado. O pecado não tem domínio mais sobre você. Vocês não estão mais debaixo da lei. Porque Paulo deixa bem claro, não é a lei que faz a gente se converter. Não é a observância da lei. A gente não consegue, não é a gente do direito é facilidade. A gente sabe que lei punitiva não impede as pessoas de cometerem crime. Não é esse dispositivo, não é a lei que faz as pessoas ficarem melhores, não é o apontamento do erro que faz as pessoas não errarem. E Paulo traz isso. A gente não está debaixo da lei, mas sim da graça. O que a gente recebeu para a gente ser livre do pecado, do domínio do pecado, não vem pela lei, mas vem pela graça. Por isso que a gente não tem domínio do pecado, a gente não está debaixo da lei, porque a gente foi libertado pela graça. Paulo faz essas observações. Hebreus também fala nesse sentido da abolição da lei. Né? Ele fala, se portanto a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, ou seja, da lei. Quando fala de sacerdócio levítico, ele também fala do sistema sacrificial, de todo o sistema do templo, de tudo aquilo que era feito em volta do templo. Se a gente não foi aperfeiçoado nisso, é que necessidade haveria ainda se levantar sobre o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão. É interessante que Hebreus, quando fala da ordem de Melquisedeque, é um negócio engraçado, porque a gente sabe que tem aquele episódio que Abraão, tendo derrotado aqueles 5 reis, aquela batalha, ele vai dar o dízimo para o sacerdote do Deus Altíssimo, que é Melquisedeque, e é Deus. Deus se revelando progressivamente ali para o povo, ele tem um cara que é chegado com ele, que é de uma ordem diferente. Esse cara, quando Hebreus fala, Jesus é um sacerdote da ordem de Melquisedeque, ele fala, ele não é só vinculado a Abraão, ele está na ordem superior a Abraão, porque Abraão deu dízimo para Melquisedeque, como sacerdote, reconhecendo o sacerdócio dele. Jesus é dessa ordem superior à ordem daquilo que foi dado ainda para Abraão e para os judeus. Ele fala, Jesus é acima disso tudo. Então assim,
Se a lei ali fosse aperfeiçoar, se fosse aperfeiçoar o seu povo, não precisaria ter um outro sacerdote de uma ordem superior. Não precisaria, não da de Arão. Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente a mudança de lei. Aí fala, aí é o texto que a gente vai trabalhar. Se levanta o sacerdote, constituindo não conforme a lei de mandamentos carnal, mas segundo o poder da vida indissolúvel. Existe essa percepção de que a lei ela vai trazer o juízo. A lei aponta, vocês estão errados. Essa lei, ela atua na carne. Ela revela o pecado que existe em nós, mas ela não traz vida. Esse é o ponto, ela não traz transformação. Precisava de alguma coisa de fora, uma lei superior, uma força superior para trazer algo que fosse vida. Que não seria através de uma lei que só apontasse pecado, que só lidasse com a carne. Por quanto se... Cara, está muito difícil de ler com entra. Por quanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança, por causa da sua fraqueza e utilidade, ou seja, aquilo lá, o valor daquilo é revogado, porém, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e por outro lado se introduz esperança superior, pela qual nós chegamos a Deus. A galera lê, olha isso e fala, então quer dizer que a lei foi abandonada, a gente não precisa obedecer nada, porque a gente se achega a Deus em Jesus Cristo, e a lei não tem papel nenhum na nossa vida. Realmente, para a gente se aproximar de Deus não é observância da lei que conta. Mas ler Hebreus e esquecer do papel da lei é você realmente fazer uma leitura seletiva do que o texto está dizendo. Esses são os textos a favor da abolição, né? Que a lição separa. Gente, se tiverem alguma dúvida, vocês me falem, tá? Hebreus é complicado mesmo. E aqui sobre a validade da lei, a gente tem alguns outros são bem claros. Paulo fala em Romanos 3, né? Onde, pois, a jactância, onde o orgulho, a vaidade pela observância da lei, ela foi de toda excluída. Por quê? Porque não é pela lei. Então, assim, aqueles que se vangloriavam de obedecer não podem fazer isso. Essa jactância foi excluída. Por que lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Essa ideia de que a gente não abandona a lei de Deus, a gente não abandona os mandamentos do Senhor. Paulo sempre fala disso. A ideia, o que é abandonado é a jactância, o que a gente tem que abandonar é o que Jesus já condenava nos fariseus, é a jactância, a palavra que precisa do dicionário. Almeida é o cara muito culto. Quem sabe, Almeida é muito culto. O que é jactância? Jactância é aquela vaidade de quem obedece e fala. Orgulho vaidoso de quem fala, eu sou bom. E às vezes o cara não tem coragem de falar isso para Deus, mas ele tem coragem de falar isso para o irmão. De se portar dessa maneira com o irmão. O que tem que ser abandonado? A jactância. Pela lei, pela observância da lei, pelo cumprimento dos mandamentos. Porque não é por causa disso que nós somos salvos. Porque os judeus havia essa ideia de que era para você, principalmente no começo do cristianismo, nessa hora que a galera, que os cristãos eram na sua maioria judeus, ou quem era convertido, acabava indo na sinagoga, existia essa interseção, o cara vai na sinagoga e domingo de manhã os cristãos faziam suas reuniões exclusivas, mas eles iam na sinagoga, eles não se viam como separados dos judeus. Eles se viam como alguém, tipo assim, eu encontrei o cumprimento do judaísmo em Jesus. Eu estou aqui na sinagoga ouvindo as promessas e depois eu vou adorar Jesus porque eu sei onde está o cumprimento. O cristão se via como judeu. Isso é muito claro. Tanto que a gente tem, assim, em Atos 15, a gente tem um conselho para falar, os gentios precisam ser circuncidados? Não vão botar esse jugo sobre eles, não tem nada a ver com eles isso. Não são as obras da lei, não são esses sinais identitários do povo judeu que trazem salvação, mas sim Jesus Cristo. Então a gente não precisa impor isso aos irmãos. A gente vive do nosso jeito. Mas eles não. Então isso você tem que abandonar esse orgulho de ser circuncidado, ser mais puro. Isso tem que ficar de lado. Isso tem que ficar de lado para a gente também. A gente tem que deixar de se ver. Essa é uma coisa. O professor de evangelização fala muito isso com a gente, né? Porque essa é a nossa barreira com quem é de fora. A gente se vê diferente de quem é pecador, né? A gente se vê mais sacrostante. A gente se vê, né, como parte de um grupo, nós, e eles são eles.
só aqueles, os perdidos. A gente é muito fácil de esquecer que a gente é salvo, assim, porque Deus está segurando a nossa mão, né? A gente está segurando ele, não. Ele segurou nossa mão e está mantendo ele seguro. A gente esquece. Como dizer, vem ser melhor como gente. Aí você fala, é o cara que está sendo segurado, mantido de pé por Deus, e fala, não, pô, essa galera aqui também está tudo perdido. Entendeu? Você vai olhar para 2 caras no futebol, um sendo segurado, desfalecido, e o outro largado no chão. Os 2 destruídos. Fala, o cara que está sendo segurado fala, nossa, ele é muito. Eu sou muito. Eu ganhei essa luta, está sendo segurado, eu ganhei essa luta. A gente consegue perceber que esse cara não deu nada. Isso devia também estar no nosso coração quando a gente olha para as pessoas de fora. Que essas pessoas precisam da mesma graça que a gente recebeu, precisam ser alcançados da mesma forma que a gente foi alcançado. Isso se manifesta em ação. Não é uma coisa intelectual, porque intelectualmente todo mundo entende isso. A gente comentar esse problema em outra aula sobre o Antigo Testamento. O problema é que tem uma igreja que está anulando completamente a entidade, por exemplo, do Antigo Testamento. Não vale mais, igual você falou nisso, não vale mais. Toda aquela situação de pecado e tal, de arrependimento do Antigo Testamento não conta, porque a graça hoje, o amor de Cristo. O pessoal é muito assim. Tá acontecendo muito igreja. Pedir perdão de pecado é complicado. O pessoal fala, você fica confessando o pecado, pedindo perdão, Deus já perdoou. Eu falei, eu sei, irmão. Você acha que eu não sei que Deus perdoou? Mas você não te incomoda, o Espírito Santo não aponta para você, ele não te convence do pecado, da justiça e do juízo. Você fala, você não se vê como salmista, você não se identifica como salmista, fala, Deus tem misericórdia de mim, que eu sou pecador, eu estou perdido, me salva. Entendeu? Isso não é uma coisa que acontece só quando a gente se converte. A galera acha que isso é conversão. Eu falei, não, meu irmão, isso é todo dia. Todo dia eu falo, Deus tem misericórdia de mim, que eu sou um desgraçado. Se você me soltar, e isso às vezes passa por uma falta de consciência do próprio coração da pessoa. A pessoa não se vê como pecador. Aí a gente já vê um pouco da jactância que a gente está falando. A gente se acha muito bom. Se a gente se acha muito bom, a gente começa a falar que a gente acha que não precisa pedir tanto perdão a Deus. Quando eu era criança, eu tinha esse negócio. Eu acho que eu não pequei essa semana. A criança, não, obedeci minha mãe, fiz o dever de casa, eu fica olhando e fala, eu acho que eu não preciso pedir perdão para você, não fui bem. É uma maluquice, né? É ingenuidade. Essa questão de anular o Antigo Testamento, que muita gente cai nesse problema. Eu gosto de uma pregação que tem várias exposições que o reverendo Nicodemos faz sobre Gênesis, e uma delas assim, que eu acho sensacional quando ele fala que se você tirar da Bíblia os 3 primeiros capítulos, justamente os capítulos que falam sobre a criação e a queda do homem, se você tirar esses 2 capítulos, esses 3 capítulos, todo o restante não serve mais para nada. Sem a narrativa da queda. Eu acho que eles querem justificar o pecado deles, né, a prática do pecado, dizendo que Jesus já perdoou. Exatamente, porque eu vejo assim. Né? É uma coisa mais palatável você falar que todo mundo está perdoado sem dizer do que. Né? Ou sem falar, cara, sem mostrar a necessidade. Então, assim, isso eu entendo como a galera às vezes não percebe como isso não é tirar o peso, porque o peso do sacrifício de Jesus não pode tirar, mas isso meio que parece que você não está dando devido peso. De uma certa maneira isso. Não assim, não dão valor adequado. Porque aí você não olha mais para a lei de Moisés. Você não olha mais para a lei de Moisés, você olha para a lei de Jesus. Quer dizer, ele foi só um professor, ele só ensinou. Tá entendendo? Então, a centralidade do sacrifício de Jesus fica periférica nessa nova mensagem. Né? E o pessoal acaba se perdendo nessas coisas. E a centralidade do sacrifício de Jesus, ela é realmente, como o apóstolo Paulo fala, né? Como é que chama? Era o momento certo de acontecer aqui. Na plenitude dos tempos. A plenitude dos tempos. O pleroma. Então, isso tudo o Antigo Testamento estava apontando, nas diversas alianças que Deus fez no Antigo Testamento. O parênteses da plenitude é que isso é parte até nas matérias introdutórias. A convergência histórica para a vida de Jesus é muito evidente.
Então, assim, você tem o povo judeu consolidado, trazendo a lei de Moisés, você tem os romanos trazendo segurança e comunicação por toda aquela área ali do Mediterrâneo, papapá, e você tem o grego espalhado por Alexandre o Grande por todo o Mediterrâneo, até o Egito, uma língua comum para todo mundo. Você tem um idioma para divulgação das boas novas, você tem as estruturas logísticas e você tem um povo que traz o conteúdo, entendeu? Tudo, a convergência do tempo foi perfeita. Se Jesus tivesse vindo 100 anos antes, Pompeu não teria conquistado ainda a Judéia. Se viesse depois, você teria outras crises políticas e tretas dos judeus com os romanos que aconteceram depois. Então, quando você olha, você fala, Jesus veio num momento derradeiro, nem antes nem depois, não demorou, não veio antes, é na plenitude dos tempos, no momento adequado, foi quando Jesus veio. Vamos botar. A gente entende que existem aspectos que estão superados da lei. A gente fala que a gente não anula a lei, mas a gente tem que existem aspectos que foram superados. Então, assim, a lei sacerdotal, ninguém pensa em voltar a fazer sacrifício. Esse é um negócio muito evidente. A gente não volta a pensar que precisa sacrificar cordeiro uma vez por ano. A gente não comemora a Páscoa como os judeus comemoravam ou talvez comemorem hoje. Então, assim, esse sistema sacrificial está obsoleto. A gente não traz o Antigo Testamento para hoje. Por quê? Porque foi cumprido em Jesus. Não faz sentido. O Hebreus fala disso, Paulo fala disso. Eu falo isso com os Gálatas. Se vocês se circuncidarem, a gente joga fora tudo. Paulo, para os Gálatas é ótimo, né? Eu estou tendo dores de parto, parece que eu preguei para vocês à toa. Beleza. A igreja que ele plantou, ele fala, parece que eu falei para as paredes. Parece que eu estou parindo vocês de novo. Porque não está dando. Paulo, se você for ler o teor da retórica dele, o cara está sofrendo. Tipo, eu não aguento mais você, pelo amor de Deus. Ensinei tudo, aí chega 2 candantes falando outra coisa e vocês estão ouvindo. Pelo amor de Deus. Ele tem intimidade para falar e errado no verbo. E essa ideia, justamente, se você abraçar, se trouxer esse sistema sacrificial, você está jogando fora, está anulando a graça. Você está se baseando em outras coisas. Né? A gente tem a lei estatal. Então, assim, existiam legislações para governar o Estado de Israel. Porque o reino de Israel era governado por Deus. Tinha legislação sobre isso. Até o pessoal pedir, né, para ter um rei. Não, a gente quer ter um rei. Samuel reclama, tem toda aquela questão. Eles querem ser governados por mim. Deus fala, então tá, eu vou dar um rei. O rei vai fazer isso, ele vai pegar mais vocês, vai dar imposto, vai dar um monte de treta. Mas vocês querem ser governados, tudo bem, eu vou dar um rei para vocês. Né? Então você tem essa ideia da lei estatal também abandonada. Isso não faz parte do que a gente traz para a nossa vivência cristã. Então, os dispositivos legais de Israel, eles não tem que trazer, não é isso. Isso é abandonado, isso é superado. Isso é superado. Não é qualquer coisa que você veja relacionada mas no Antigo Testamento diz que se o cara fizer tal coisa, ele tem que morrer. Meu irmão, isso está superado. Está superado, isso fica para trás. Então, lei sacerdotal a gente não cumpre, que foi cumprido em Jesus. As leis teocráticas do Estado de Direito judeu, a gente não é Israel. A gente é maior que Israel, a igreja é maior que Israel, a gente não precisa dominar o Estado. A gente pode ter medo porque a gente acha que se a gente não instaurar as leis de Deus no Estado, a gente vai ser morto. Mas a palavra fala que ninguém prevalece sobre a igreja. Nem a porta do inferno prevalece sobre a igreja. E a gente, como cristãos, tem que ter plena convicção disso. Se a gente for perseguido, a gente já passou por perseguições absurdas e a igreja não acabou e não vai acabar. Essa é a nossa convicção. Então, assim, a gente não aplica essa lei teocrática, entendeu? Nos dias de hoje. Mas existe uma lei moral que é trazida. Existem aspectos da lei de Deus que são trazidos para os dias de hoje. Então a gente vê, por exemplo, não matarás, não cobiçarás a mulher do próximo, não terás outros deuses. Jesus fala no Segundo Monte, Jesus traz vários ensinamentos. Paulo traz ensinamentos sobre relacionamento entre homem e mulher, entre pais e filhos, entre irmãos da igreja. Tudo isso faz parte da lei de Deus, da vontade de Deus que a gente tem que trazer de hoje. E Paulo não tira essas coisas do nada. Ele traz das visões dele sobre o Antigo Testamento, inspirados pelo Espírito Santo. Então tudo vem de lá. Essas coisas o Antigo Testamento nos traz.
o que é ética, o que é moral. Por exemplo, o Antigo Testamento fala coisas interessantes, como quando chega o estrangeiro, você dá acolhida para ele. O pessoal que acha que não é coisa de crente fala de imigrante. Está na Bíblia. Estrangeiro, viúva não pode ficar desamparada. Tanto que Tiago traz isso na carta dele, fala que a verdadeira religião é cuidar do estrangeiro, da viúva, do órfão. Isso é religiosidade de verdade, é cuidar de quem tem necessidade. Isso não é coisa esquerdista, é coisa da Bíblia. Então assim, a gente tem que cuidar dos necessitados, dos pobres. Isso está na Escritura, está nos profetas, isso é lei de Deus, que é para a gente hoje. A gente tem que entender como a gente traz isso sem se deixar levar pelos pensamentos políticos modernos. Porque ou a gente abraça como se isso fosse a mensagem de salvação, ou a gente joga fora como se fosse coisa de gente desviada. Novamente, a gente não acha o meio termo de falar, isso é a palavra de Deus, a gente tem que fazer, não importa. Isso faz parte da lei de Deus que a gente tem que trazer para os dias de hoje. E aí, novamente, essa lei moral que a gente observa, ela não gera salvação, né? Mas ela serve como instrumento de comunhão regular e obediência ao Pai. Deus fala, ó, esse é o jeito que eu quero que vocês vivam. Vocês têm que viver assim. Porque vocês foram salvos, eu quero que vocês vivam assim. Já que vocês são o meu povo, eu quero que vocês vivam assim. É a mesma coisa que ele falou para Israel. Eu te salvei, você é meu povo, por isso vocês vivam dessa forma. É o mesmo movimento. Salvação, resgate e instrução. Então façam isso. A gente obedece à lei moral de Deus, não para ser salvo, mas porque a gente foi salvo, porque a gente foi reconciliado, porque a gente mantém comunhão com Deus regular. A gente está obedecendo porque Deus manda e a gente se mantém em comunhão. A gente faz. João fala isso, né? Aquele que tem os mandamentos, os guarda. A mesma coisa na primeira de João. Tipo, como é que você fala que ama a Deus se você não obedece, se você não cumpre o seu mandamento? Como é que você ama? Como é que você fala que tem comunhão com Deus se você não comunga do que Ele ensina? É nesse sentido. A observância, a obediência da lei é comunhão com Deus nesse sentido. A gente vai falar que tem comunhão com Deus e não age, e não faz igual. É nesse sentido que a gente tem comunhão com Deus através da lei. E aqui a gente tem alguns elementos de descontinuidade. Aí está falando de maneira mais específica. Na nossa confissão de fé, ela fala aqui, ó, esse pacto, ele está falando das alianças, no tempo da lei não foi administrado como no tempo do Evangelho. Sobre a lei foi administrado por meio de promessas, de profecias, de sacrifícios, da circuncisão, do cordeiro pascual e de outros tipos e ordenanças dadas ao povo. Tudo prefigurando a Cristo, que é via de vir. Essa síntese é muito boa da nossa confissão. Né? Então, poder sacrificial. Né? A gente tem... poder sacrificial é o tipo de sacrifício que Jesus ia fazer na cruz. Né? Isso é muito evidente. Os profetas apontavam para a vontade de Deus. Mas quem que é a revelação perfeita de Deus em si mesmo? Paulo fala que Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Ele é o profeta definitivo. Jesus se coloca dessa forma. Ele é o profeta que traz a revelação final, o propósito, a finalidade da história é trazida em Jesus, através dele mesmo. Então, assim, ele é o profeta definitivo. Né? A promessa cumprida em Jesus. O Cordeiro verdadeiro é Jesus. Então, tudo isso apontava, era instrutivo e simbolizava, tipificava. Assim como a gente hoje na ceia, a gente sabe que aquilo tipifica e figura o sacrifício de Jesus. A gente relembra, a gente é ordenado a relembrar até que ele volte. Se a gente abandona as figuras do Antigo Testamento, a gente recebe novas figuras para a gente se apoiar. A gente tem que relembrar. A ceia a gente relembra, a gente revive e traz a memória e celebra o sacrifício de Jesus na cruz. Todo domingo que a gente toma ceia, a gente vê isso. A gente também o rei Davi aponta para o reinado definitivo de Cristo. Seja hoje, né, porque Jesus, quando morreu na cruz, ele recebeu toda a autoridade no céu e na terra. A gente viu novamente esse Apocalipse, ele é o Cordeiro que recebe a autoridade para abrir os selos, desenrolar o pergaminho, o livro que traz consumação para a história. É Jesus que traz a consumação da história, ele que vai realizar os planos de Deus para a história, é em Jesus. Então, assim, o reinado de Cristo, o reinado de Deus, começa em Jesus Cristo
terminando a obra redentora para a criação. Então, ele começou o reino e vai finalizar esse reino na Nova Jerusalém. Então, assim, o reinado de Cristo é prefigurado pelo reinado de Davi, que era um reinado que não teria fim. O reinado de Cristo não tem fim. Então, é essa a ideia, tudo prefigura. Eu vou trazer alguns exemplos do que foi superado, algumas coisas mais tangíveis. Ó, restrições alimentares que não vale mais. A gente pode comer camarão, a gente pode comer porco, graças a Deus, é feijoada, a gente pode comer essas coisas. Nada disso vale mais pra gente. Isso é muito evidente. Rapidamente a gente consegue, a gente tiver comida kosher, que é cheia de coisa, tem que matar o animal de tal forma, tem que tirar o sangue, antes de cortar, tem um monte de restrição que eles observam muito a lei judaica até hoje. E a gente entende que isso foi superado. Já em Jesus, já Pedro tendo visões, todo mundo, é algo que assim, até eles tiveram dificuldade de se libertar disso. O pessoal é criado dessa forma, arraigado, tem isso há 800 anos como tradição, aí Jesus fala, não precisa mais, tá? Todo mundo liberado. Eu, cara, como assim? Porco que é sujo, animal sujo. Não é. Eu purifico tudo, você pode comer. Então a gente não mais se liga nessas coisas. A gente tem, sacrifícios e holocaustos, né? Também estão superados. Né? Então assim, a gente, eu até não tem aqui, Hebreus 10:4, né? Fica evidente que não é o sangue dos animais que redime, que remove o pecado. Os sacrifícios eram oferecidos, eles pagavam ali, pela graça de Deus, aceitavam aquele sacrifício como um meio de apaziguar a sua ira, mas aquilo não era definitivo, aquilo precisava ser renovado. É interessante, e aí é um dos parênteses mais necessários, que essa ideia de que sacrifício de animal, derramamento de sangue que traz perdão do pecado, isso não começou na Bíblia. Quando a gente vai estudar os babilônios, tem que ver que os babilônios tinham essa ideia de sacrifícios em geral. Eles também davam sacrifício de bebida, libação, eles davam sacrifício de grão. Todas as coisas que os judeus faziam, também eles faziam. E também tinham sacrifícios de animais, de touro. Os gregos faziam isso também. É engraçado quando Deus revela certas necessidades a partir da revelação geral, porque a gente entende que as escrituras nos ensinam que Deus plantou essa eternidade no coração do homem, mas não foi só isso que ele plantou. Todas as culturas têm essa ideia de que existe um Deus transcendente, existe uma coisa maior. Esse Deus transcendente, ele está furioso com a gente e ele precisa ser apaziguado de alguma forma. Então os babilônicos, eles tinham essa ideia que a gente precisa oferecer sacrifício para Marduk, para que a gente tenha uma boa colheita. Porque quando não tem boa colheita, ele está revoltado com a gente porque a gente fez alguma coisa de errado, a gente não sabe o que é. Exatamente assim, a gente não sabe exatamente o que é, a gente fez algo de errado. Eles não têm revelação, eles não têm leis para lidar com os deuses, eles ficam tentando de tudo e criando padrões. E aí os caras ficam assim, literalmente tateando a relação com o divino, sem saber o que está acontecendo. Mas é interessante perceber que essa necessidade é uma necessidade que todas as religiões, qualquer pessoa que estuda religiões percebe certos padrões e fala, cara, a humanidade nasceu com essa necessidade, percebe que existe um Deus, existe alguma coisa e essa coisa existe, precisa ser apaziguada porque a gente nós somos inimigos dela. Vocês estão entendendo? E a gente entende que Deus revela, cara, através da criação, através da própria consciência humana, do jeito que o ser humano se organiza, revela coisas a partir de si mesmo, coisas de si, que vão apontar para aquilo que é revelado nas Escrituras. Então, assim, o cristão consegue ver para as outras Escrituras e falar, olha só, você tem essa sua relação com a divindade, mas eu vou te falar como solucionar esse problema. Eu tive uma conversa com a menina na FRJ, estou fazendo letra na FRJ, letra grego, e lá é muito engraçado, né? É um parênteses absurdo, porque eu acho que eu sou o único homem heterossexual com raio de 2 quilômetros. É engraçado, interessante. Eu sou formado em letras também, passei por isso. Sabe, então assim, eu conversando com a menina que estava perguntando sobre religiões de matriz africana. A gente falou sobre sacrifício, sobre não sei o que lá. E aí ela falou, quer dizer que o pessoal que segue essa religião vai para o inferno, você acredita nisso? Eu falei, eu vou te explicar um negócio. Aí você entra em história da religião, você usa a história da religião para poder explicar. Você fala, minha irmã, toda religião entende que existe deuses, existe alguma divindade, existe alguma coisa lá fora, e essa coisa a gente não está em paz. A gente precisa apaziguar, a gente precisa ganhar o favor
para conseguir coisas, e a gente precisa apaziguar a fúria que essa divindade tem da gente. Existe isso, toda a religião. Parece que isso está no nosso coração, parece que foi incrustado. Você está pregando bem velado, você não pode explicar para você que está pregando. Falar. Mas no cristianismo a gente entende a explicação dessas coisas. Porque se a religião de matriz africana acha que sempre que oferecer sacrifício para alguma coisa, para algum ser, a diferença para o cristianismo é que a gente oferece, a gente entende que a gente se relaciona com um Deus superior, maior do que todos, e a gente não oferece sacrifício, porque o nosso sacrifício é insuficiente, mas esse sacrifício é maior do que todos. O que Deus oferece para a gente ele diz, o sacrifício que precisava, perfeito, já foi oferecido, você não precisa ficar oferecendo sacrifício no terreno, porque Jesus já morreu, ele é o sacrifício perfeito. Eles oferecem, eu creio que eles oferecem sacrifícios imperfeitos para seres imperfeitos menores, para outras coisas. Eles se relacionam com outras coisas e oferecem sacrifícios para eles. Por que não se relacionar com Deus verdadeiro e maior e não precisar de sacrifício, porque o sacrifício verdadeiro já foi feito? Aí a pessoa fica com aquela cara, meu Deus, caramba, mas é isso que é o cristianismo. O ser humano entende essa necessidade, as religiões ficam tateando essa necessidade. E o que Deus faz? Eu vou explicar para vocês, por que vocês sentem isso. Jesus revela a relação com Deus verdadeira. As outras religiões tapeiam, né? A gente tem essa ideia. Só o cristianismo, os judeus são a religião do livro, que tem revelação divina feita. Depois tem o muçulmano, mas antes disso você não encontra isso com os babilônicos, uma palavra de não sei quem. Não tem essas coisas dessa forma. Eles não sabiam como se guiar, a galera fica tateando com o divino. Em Cristo, em Deus, a gente recebe orientações claras do que tem que ser feito e de onde a gente encontra a nossa esperança. E aí você explica isso às pessoas, as pessoas ficam assim, chocadas, porque, meu Deus, eu não sabia que era isso. Não é sobre isso, não é sobre isso, inferno não. Você não precisa oferecer essas coisas, sacrifício imperfeito, temporário, com seres aleatórios, não é isso. Isso está equivocado, tem algo melhor, entendeu? A gente apresenta como algo melhor. Isso aponta para essa ideia de que todas as religiões buscam apaziguar a Deus, de alguma forma. Isso está no coração do homem, né? Tem um psicólogo muito legal, o nome dele é Viktor Frankl, ele é bem conhecido porque ele é um psicólogo cristão, e ele trata da psicologia, assim, ele vem lá quem gosta de psicologia vai entender, mas ele é lá da terceira escola de Viena. Então, enquanto Freud dizia que religiosidade é coisa idiota, é manifestação dos nossos desejos reprimidos, e a gente às vezes precisa de Deus para explicar algumas coisas da nossa existência, né? Então, aí chega o Viktor Frankl e fala, não, existem dimensões da consciência humana que elas são relacionadas ao transcendente. Se relacionar com o transcendente é algo inerente. Freud fala de vontade reprimida, o Frankl fala de espiritualidade reprimida, porque é um anseio latente do ser humano. O ser humano nasce com a vontade de se relacionar com Deus. O ser humano é um ser religioso, vai ser religioso, porque Deus plantou, Deus fez um homem assim, e o pecado deixou essa necessidade evidente. O ser humano tenta encontrar com Deus. O ateu ele acha que não é religioso, porque as manifestações, porque a religiosidade não é necessariamente você crer em Deus no sentido ateu ou não ateu da história. Mas se você analisa as crenças do ateu, ele tem crenças religiosas. Ele tem crenças religiosas, entendeu? Ele tem crenças assim como um religioso, porque assim, é outro parênteses, né? Oh, meu Deus, o ateu ele não acredita no transcendente. Mentira! Porque ele tem um monte de expectativas transcendentes e conceitos transcendentes sobre a não existência de Deus, sobre sentimentos e constituições da história de desenvolvimento. Onde quer que ele deposite a sua fé, ele tem esperanças transcendentes e hipotéticas e não tão racionais quanto ele alega dizer. Então, assim, é outra parada. Eu estou falando, o ser humano, falar que o ser humano é religioso é uma aula. Dá para falar horas sobre como o ser humano é religioso com a natureza. Mas esse psicólogo, Viktor Frankl, em busca de sentido. Em busca de sentido? Esse livro é excelente. Eu conheço um que tem essa mesma linha de raciocínio, só que eu esqueci o autor agora. A C.S. Lewis fala disso. O Viktor Frankl tem uns dois. Ele é o cara que é a galera da época. Logoterapia. Logoterapia, exatamente.
gerações. Ele trata dessa necessidade do ser humano, que o ser humano tem de ser religioso, entendeu? É natural, não é porque tem um cara que não é, que 99% que se manifesta isso, é puramente uma forma infantil de projetar a sua consciência e justificar os seus erros, como Freud colocava. Enfim, a gente sabe que Nietzsche falava que Deus estava morto e a espiritualidade está aí, ó. Desde então, nada aconteceu. E aí a gente entra no final, né, aspectos de continuidade e descontinuidade, porque essa revelação é progressiva. Então, Deus didaticamente, Deus não vira para Abraão e fala: sai da tua tenda, porque daqui a 2000 anos da sua descendência sairá o Filho de Deus encarnado que tira pecado. Ele não lança essa para Abraão, senão Abraão vai falar: meu Deus. E vai acontecer isso na história de Israel, o povo vai ter uma descendência, vai virar um povo, esse povo vai ser escravizado, e vai sofrer, e vai me abandonar. O Abraão ia querer, né, cara? Então assim, Deus e a humanidade não absorve, tem dificuldade de absorver o que é dito hoje. Então assim, é algo progressivo, tipo, o ser humano é feito de uma certa forma, a cultura aponta para a necessidade. O ser humano tapeia Deus, e Deus se revela para várias pessoas ao longo da história. Encontra Abraão, fala com Melquisedeque, vai trazendo pessoas atrás de pessoas, revelando um pouco mais de si, e Deus termina de se revelar em Jesus e no Espírito Santo. É interessante que a gente não fala muito disso, mas o Pentecostes marca a revelação completa do ser de Deus para a humanidade. Ele se revela como Deus Trino no Pentecostes. Ele é Deus Pai revelado no Antigo Testamento, Deus Filho em Jesus, e quando o Espírito é derramado, ele revela o terceiro ser da Trindade, que é o Espírito Santo. Antes disso, a galera não tinha, você olha para o Antigo Testamento, você não vai ver explicações claras sobre a Trindade. A gente vê, e novamente, a gente vê indícios, a gente vê coisas que apontam para, mas é maluquice exegética. A galera, quando vai para o Gênesis e fala: ó, o Espírito de Deus parava sobre a água, e ó, Espírito Santo. Eu falo: calma. Começando a forçada. Não, a gente sabe que ele estava lá na criação, a gente sabe que João diz que o verbo se fez carne e estava lá com Deus na hora da criação. No princípio era o verbo, e o verbo era com Deus, o verbo estava com Deus, ele era Deus e estava lá. E tudo que existe por causa dele e através dele. Porém, isso é a revelação do Novo Testamento, para a gente olhar para o Antigo e falar: ah, Jesus estava lá. Mas a gente não olha para o texto e viu? Está aqui dizendo que estava. Não estava, ele revelou progressivamente, não tem problema. A revelação é progressiva, entendeu? É gradual, justamente porque, inclusive, quando a gente estiver diante de Deus na nova criação, a parada vai ser progressiva, porque a gente não vai conhecer nunca Deus completamente. Ele é infinito em grandiosidade e conhecimento do ser dele. A gente vai passar o resto da eternidade conhecendo mais de Deus sem esgotá-lo nunca. Então essa ideia de progressividade começou na Bíblia, com Deus se revelando para nós, e vai continuar durante toda a eternidade quando a gente estiver diante do próprio Pai. Então assim, é uma ideia que para a gente tem que ser tranquilo de absorver, né? Mas essa revelação é progressiva. A lição tem um adendo, né? Porque a lição conclui e depois tem um adendo que a gente vai interessante. Tem um adendinho para a gente terminar aqui, que é só. Na hora de 5 minutos, ó. Primeiro, coisa assim, o Antigo Testamento era cumprido em si mesmo. No estudo teológico, a galera acha que o Antigo Testamento tem um sentido em si mesmo. Eu falo assim, ó, tanto não tem que os judeus aguardam em alguma coisa. O Antigo Testamento é sempre, ele aponta para algo, ele aponta para uma salvação. O Antigo Testamento termina com o povo indo para o exílio e sobre a promessa de que viria um rei que ele estabeleceu o reino. Não tem como achar que essa é uma história concluída, gente. Né? Vamos ser sinceros. Cada livro tem sim um sentido de si mesmo, uma mensagem, mas o Antigo Testamento, a narrativa que ele traz, do começo até o final, é o povo de Deus que foi criado, que foi escolhido e levantado em Israel, ele termina debandado e no exílio. A finalização da história está no Novo Testamento. O desenrolar da história está lá, não termina ali, não dá para ver, né, como é essa ideia. O Messias é aguardado pelos judeus antes que ele chegou. Mas é engraçado, eu acho que essa é a beleza da Bíblia, né? A Bíblia é cristocêntrica, então todo o Velho Testamento vai falar sobre apontar para a Bíblia. Então assim, ó, o Antigo e o Novo Testamento se encaixam na história da salvação. Existe uma história da salvação que é contada, o Antigo Testamento faz parte disso. Então assim, a gente olha para a narrativa da queda, de Israel como um recontar da nossa própria queda como humanidade
É um povo que conhece a Deus, Deus se revela, o povo se rebela e cai. E está perdido, precisando ser salvo de novo. E o povo, tanto que a figura do êxodo, a gente aguarda o novo êxodo. Porque a gente não é nessa terra, a gente aguarda a chegada da nossa terra verdadeira. A gente aguarda o novo êxodo que vai vir com a nova criação. Existe ainda essa ideia do Novo Testamento. O povo precisa ser salvo. Então, assim, faz parte da história da criação. E o Novo Testamento traz essa salvação. É chegar o reino de Deus, que vocês aguardam. O reino de Deus, que é aguardado, que vem o Messias para estabelecer o reino de Deus. Jesus fala, é chegar o reino de Deus. Então, assim, a história da criação, da salvação é contada aqui. Em 30 segundos. Eu vou explicar como essa frase pode ser bem lida ao contrário do que o cara faz com ela. Né? Se você conhece o cara fala, você sabe que o cara fala, fica falando essa groselha aqui. Quando o cara fala que a chave hermenêutica Jesus Cristo é a chave hermenêutica da Bíblia, quer dizer que ele olha para a Bíblia e fala, eu acho que Jesus aprovaria ou não aprovaria tal coisa, então eu desconsidero e considero coisas do Antigo e do Novo Testamento com base no que eu acho que Jesus, né, pensa. Por isso ele é a minha chave de hermenêutica, a minha chave de interpretação. Mas não é disso que eu estou falando. Estou falando que Jesus Cristo como Messias, como o rei, a gente fala como rei, o verdadeiro profeta, ele como sumo sacerdote, ele como cordeiro de Deus, ele como filho do homem que vem do céu para trazer o reino de Deus. Todas as figuras do Antigo Testamento vão sendo cumpridas em Jesus, tudo aponta para Jesus em vários aspectos e pontos de vista diferentes. Por isso que ele é a chave de interpretação. A gente olha para o Antigo e consegue descobrir de quem que eles estão falando, porque ele já encontrou. Isso é muito evidente. A gente não consegue entender Apocalipse com tanta profundidade porque ainda não aconteceu para a gente olhar para trás. Era isso. É a mesma coisa de Deus. A galera olha e fala, eu acho que é tal coisa, eu acho que vem um rei guerreiro que vai acabar com o mundo. Tem igreja pregando que o Apocalipse já aconteceu. Tem maluco para tudo, né, gente? Então, assim, há somente uma história da redenção. Há só uma história, não existe várias histórias da redenção, não existe vários pactos, a salvação antes era assim, agora não existe essas coisas. É uma história. O homem foi criado, o homem diante da criação, ele se rebela para Deus, esse é um estado que... O Reverendo Jackson fala isso, nossa, é muito bom. Cara, a gente fica, mas eu não pequei, eu não pequei. Não, essa é uma coisa que a gente já nasce separado de Deus. Não tem esse negócio de... eu falo, nossos filhos, é o nosso bizarro. A gente tem que orar pela conversão dos nossos filhos, porque o nosso filho, mesmo criança, ele é pecador, ele está afastado de Deus. O Dani fala muito disso, né? A gente ora para o nosso filho ser convertido. Jesus salva o filho. E a gente, pô, cara, tá cheio de pai achando que o filho é convertido, o filho adolescente não sabe nada de Bíblia, nunca falou de Bíblia. Aí meu filho é convertido porque ele vem na igreja desde criança, fala, meu irmão, seu filho tem que ser convertido, ora pelo seu filho para ele ser convertido. Então, assim, criação, queda, o homem separado de Deus, Deus não deixa o homem a sua própria sorte e fala, eu vou resgatar meus filhos. Ele vê Jesus ele nos salva para algum lugar que é a nova criação que vai acontecer. Então, assim, essa é a ideia. O povo é redimido, o povo que se afastou e é redimido pela graça. É só essa história, a vida inteira sobre essa história. Então, assim, não existe. Que a gente tenta ver o Antigo Testamento separado do Novo, a gente quebra o negócio no meio, assim, não tem relação, tem só queda. Né? O Antigo Testamento, ele vai mostrando as quedas. Bom, o Estado do povo de Israel só as quedas, né? Juízo, um monte de queda. Reinado, um monte de queda. Depois o povo é destruído pela Babilônia, pela Síria, um monte de queda. A salvação tem que vir, a história tem que terminar. Né? Para terminar, a frasezinha da nossa lição que é uma única história da redenção dirigida por Deus, é a base e o fundamento da unidade do Antigo e do Novo Testamento. A gente vê essa continuidade principalmente porque é uma história da salvação. Porque a gente entende que o Antigo Testamento se cumpre em Jesus Cristo. O Messias aguardado era Jesus. A gente não aguarda o Messias que vem, a gente olha para o Messias que já veio. E aí, como a gente começou, a nossa esperança é olhar para o passado e saber o que já aconteceu. A gente não vive na insegurança da vinda, né? A gente vive na certeza de que ele já veio. E é por isso que a gente vê que o Antigo Testamento deve ser lido e visto integralmente com o Novo. Né? Bem, gente, é isso. Estamos mega atrasados, me perdoem. A gente sempre acaba entrando em mil assuntos aleatórios, né? Na verdade, em relação ao assunto, me surpreendeu que haja essa dicotomia, né, de que poderia, sei lá, não, se algumas pessoas acreditam que o Antigo Testamento
esteja desvinculado do novo. Eu nunca tinha pensado sobre isso, porque para mim era uma coisa tão natural, entendeu? Então, eu não sabia que havia uma corrente que achava que ache, né, que seja separado. Então, essa foi a primeira surpresa. Agora, uma outra coisa que me esclareceu é porque realmente eu tinha uma visão diferente de que no antigo também eles eram salvos pela graça, entendeu? Essa também foi uma coisa bem interessante de aprender, porque a gente tem uma inclinação a achar que no antigo eles tinham que fazer coisas, né? Então, seria pelas obras, entendeu? Então, esse foi um ótimo esclarecimento, porque ele foi mostrando que, na verdade, todo o tempo é pela graça e não pelas obras, entendeu? Então, isso que eu achei que eu queria deixar destacado. E que é a mesma coisa, né? Essa visão. É a mesma coisa ontem e hoje. Exatamente. Legal assim, é uma confusão muito fácil de acontecer. Igual como eu falei na hora ali na aula, né? O que caracteriza um judeu do Antigo Testamento, modo assim de dizer, a obediência à lei, né? Quer dizer, ele obedece os 10 mandamentos, obedece a lei de Moisés, né? Se ele não está enquadrado nessa obediência, ele é ímpio, ele não pertence ao povo. No entanto, a gente, quando pensa nisso, a gente acaba esquecendo o sacerdócio no Antigo Testamento, que mostra realmente o envolvimento do povo com a representatividade de alguém que ia lá e oferecia o sacrifício em perdão pelos pecados do povo, né? Então, o que era isso naquele momento, né? Já a graça de Deus sendo manifestada para o povo, ali no Antigo Testamento, né? Deus trazendo, através do sacerdócio que ele instituiu, uma manifestação da graça que apontava para a plenitude dos tempos, que viria a ser definitivamente ser completada na missão de Cristo na cruz, né? Muito bem pontuado, Rosângela. Bem legal. Alguém mais? É isso. Eu acho que esse é o ponto central da aula, porque realmente a gente tende a fazer esses questionamentos, né? O que continua e o que deixa de continuar, né? A gente sempre fica assim, porque é evidente que é diferente, né? É evidente que há uma relação diferente para com Deus ali naquele primeiro momento, mas é exatamente essa questão a manifestação da graça, a sua manifestação da sua aliança com o seu povo, isso é imutável, né? Isso é imutável. E a gente precisa ter essa dimensão, porque muitas pessoas vão falar o contrário. Muitas pessoas falam, né, que o Deus do Antigo Testamento é um Deus irritado, é um Deus que odeia o ser humano, né, que quer o mal, que faz guerra. As pessoas fazem recortes no Antigo Testamento a seu bel prazer para desqualificar a revelação do Antigo Testamento. No entanto, você não pode, aliás, você não deve fazer isso, porque todos os apóstolos, eles vão usar essa literatura para respaldar a missão de Cristo, Jesus como sendo o cumprimento dessa lei, né? Então, isso precisa ficar muito evidente, que realmente a gente precisa ter essa dimensão do Deus gracioso, que é o nosso Deus, que é o ontem, o hoje e sempre será, né? Alguém mais? Eu sei que o nosso tempo já está avançado, a aula ela tomou um tempo bastante longo, né, de exposição. Se também fosse a gente não tivesse, se eu não tivesse me atrapalhado um pouco na transmissão, acho que a gente teria um tempo maior nesse aspecto. Mas já são 10h20. Então, meus irmãos, gostaria de agradecer, principalmente a vocês que ficaram aqui até o fim.
pessoal do YouTube, que com dificuldade teve que ver essa aula, né? Foi um pouco cansativo, eu imagino, mas eu vou editar essa aula, vai ficar mais fluida para que as pessoas possam participar. E, claro, logo em seguida, terminando essa aula aqui, eu já coloco a aula na íntegra de ontem, né? Então, ninguém vai perder nada, podem ficar tranquilos. A aula foi uma bênção, né? Vamos agradecer a Deus pelo nosso professor, né? O seminarista Gerson. E eu vou pedir, a Margarete orou no início da aula, eu vou pedir para que você, Fátima, possa fazer a oração final, pode ser? Pode ser. Senhor Deus e Pai, nós queremos agradecer por mais uma vez estarmos reunidos em Teu nome para estudar um pouco mais da Tua palavra, estudar o nosso Antigo Testamento e agradecer pela vida do seminarista Gerson, que sempre traz para a gente elucidações, sempre traz coisas novas e esclarecedoras, sabe, de dúvidas que às vezes a gente nem percebe que tem, mas no assunto que ele toca a gente acaba percebendo as nossas dúvidas e já sanando, Pai. É bênção Tua, é obra Tua, é graça Tua na nossa vida, Senhor. Abençoa, Pai, cada um da nossa classe, olha por cada um que está passando por alguma necessidade, alguma dificuldade, abençoa os aniversariantes, cuida de cada família aqui, Senhor, representada, cuida dos que não puderam estar aqui hoje, Senhor, e que a Tua rica bênção, Pai, possa encher os nossos corações com o Espírito Santo que o Senhor deixou para nós. Ó Deus, abençoe, obrigada pela vida do Will, que está sempre de boa vontade aqui para transmitir para nós, para trazer essa aula, Senhor, e te agradecemos mais uma vez. Pedimos que o Senhor continue abençoando essa semana de cada um, e em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos ao nosso moto? O moto. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo 2:15.